Olá, vamos começar mais um estudo do Evangelho. Hoje o nosso estudo é o capítulo 11. O capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E a gente vai ficar no item 3. Antes de a gente começar, a gente vai fazer uma pequena oração para dar início a esse trechinho do Evangelho. Que Deus nos dê discernimento para que a gente continue nossa jornada, que a gente tenha um sentimento de gratidão muito grande por estarmos encarnados, vivos, e que a gente tenha sabedoria para entender os propósitos da encarnação, os propósitos da gente estar aqui desfrutando desse presente de Deus, que é estar vivo, encarnado e aprendendo. O item número 3 desse capítulo conta uma pequena história. Uma história de um senhor que tinha um funcionário, que tinha uma pessoa que lhe devia dinheiro, e ela lhe devia muito dinheiro, uma quantidade grande. E essa pessoa foi ao encontro do seu credor, lhe pedindo perdão pela dívida, porque não poderia pagar naquele momento. Então pediu para que aquele senhor tivesse piedade dele, tivesse empatia com a dificuldade pela qual ele estava passando naquele momento, para que conseguisse postergar o pagamento dessa dívida, e desesperado com isso, né? E aquele senhor, ele se sensibiliza e ele perdoa a dívida, e o seu devedor sai agradecido, né? E no caminho de volta ele encontra com uma pessoa que lhe devia também dinheiro. Lhe devia menos, mas lhe devia também dinheiro. E essa pessoa lhe pede clemência, lhe pede para postergar o pagamento da dívida, porque estava passando por dificuldades, e ele então não perdoa. Ele diz: você vai ter que me pagar tudo aquilo que me deve, e ameaçou ele, e não teve com essa pessoa o mesmo sentimento que ele acabava de receber do seu senhor, né? Que era o perdão de sua dívida. E aquilo revoltou as pessoas que estavam naquele entorno. Essas pessoas se revoltaram e foram falar com o patrão. Falaram: olha, lembra que você perdoou a dívida dele? Pois um funcionário dele abordou ele na rua e ele não perdoou, ele foi cruel com ele. Então esse senhor manda ele chamar novamente, ele cobra a dívida com veemência. Qual é a lição que nós podemos tirar desse trechinho do Evangelho? É que a primeira delas é que, com a rigidez que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Então, quando nos falta indulgência, falta de perdão e empatia com o outro, e nós trocamos esses sentimentos, essas virtudes, pela ira, pela cólera, pelo sentimento de vingança e pelo sentimento de justiça com as próprias mãos, nós estamos, de uma certa forma, autorizando o alto a poderem ser rígidos conosco dessa mesma forma. Será julgado da forma como julgaste o teu irmão. Então, na nossa dor, nós pedimos clemência para aqueles que têm o poder de nos dar clemência, de nos perdoar, mas imediatamente esquecemos que abaixo da gente também tem pessoas que nos julgam grandes e que também clamam pela nossa clemência. Nesse momento, nós esquecemos todas as obrigações cristãs com eles e somos cruéis nesse julgamento. Então, a empatia, o perdão
e a indulgência, né, que é não jogar luz nos defeitos dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, são sentimentos que tanto nos enobrecem o nosso caminho, a nossa lida, o nosso andar, contribuem para o nosso crescimento e fazem com que nós ganhemos créditos, vamos chamar assim, no momento em que a gente precisar de um julgamento um pouco menos severo, um pouco mais amigável, um pouco mais construtivo. Então, a todo momento, nós podemos amenizar as nossas faltas, a todo momento nós podemos pavimentar o nosso caminho. Muitas vezes, sem exatamente estar construindo algo de extrema relevância, mas utilizando algo que está sempre ao nosso alcance. Perdão, a indulgência, o acolhimento, a empatia, o carinho, né, que a gente sempre tem condições de proporcionar para aqueles que desfrutam da nossa vida, né, da nossa rotina. Então, exercendo essas virtudes, a gente se eleva e é evidente que a gente pode esperar que ali na frente o alto conosco faça a mesma coisa, porque nós, apenas por estarmos encarnados, a gente já fomos merecedores da misericórdia de Deus, que nos permitiu encarnar diante de tantas dificuldades, tantos erros que nós tivemos. Então, nós já recebemos na própria encarnação, no próprio nascimento, nós já recebemos um grande presente de perdão de Deus, e dizendo que Ele acredita em nós, e Ele espera da gente que a gente tenha atitudes que apontem para essa direção. E nós temos a oportunidade de fazer isso sempre com as pessoas que Deus coloca na nossa frente. Deus age conosco, aparece para a gente, não através de imagens, ou de sonhos, ou de premonições. Deus atua na nossa vida colocando pessoas na nossa frente. Deus atua na nossa vida nos confrontando com outras pessoas, fazendo com que nós cruzemos nas esquinas da vida com outras pessoas que Ele nos coloca ali. E há um propósito muito grande nisso. E nesse momento a gente tem toda a oportunidade de exercer, se não na totalidade dos mandamentos, mas pelo menos uma direção correta, o tratamento com os nossos irmãos. Então, essa parábola trata disso e é uma coisa para a gente ter sempre na cabeça, né? Que todos temos a oportunidade de sermos indulgentes, não colocarmos luz no defeito dos nossos irmãos, perdoarmos e sermos amigáveis. É isso que Deus espera da gente, uma das coisas. Fiquem com Deus.